do Só Esportes, e você conhece a Casa do EPI? Então vou te contar, tá? A Casa do EPI é a maior atacadista de EPIs do Brasil. Todos os utensílios de segurança você encontra lá, além de ferramentas e produtos de hidráulica. Entre no site www.casadoepi.com.br, não perca tempo e fique aí por dentro de todas as novidades. Sabe de onde, gente? Da Casa do EPI. Equipamento de proteção individual? Vai fazer uma reforma na casa, alguma coisa assim, Bira? Tá ganhando din-din, vai investir? Se Deus quiser. Se Deus quiser, o Bira, ó, não tá sumido daqui, porque ó, tá morando cheio em de Brasília. grana. Tá com a boa. Tá morando em tá com a Brasília, boa? inclusive. Tá com a boa. Amém. Ó, gente, e apesar aí da ótima fase, o atacante Lucas Prato não se considera um ídolo do atleticano ainda. Roda aí. No, creo que ídolos son una palabra muy fuerte, entonces creo que esas cosas, para tener esa idolatría o ser alguien, un referente, creo que hay que ganar títulos y sobre todo como lo ha hecho Leo Silva, como lo ha hecho Víctor, creo que ellos son los verdaderos ídolos del equipo, del club. Y lo que tenemos que pensar nada más ahora es en ganar el miércoles, cuarta feria, y intentar pasar a octavo de final, que es el próximo partido y que va a ser igual o más difícil que el de ayer. Enquanto rolava a entrevista, Breno Galante falou: concordo plenamente. Acho que o Prato ainda não é o ídolo do Atlético. Ele pode vir a se transformar um ídolo do Atlético. Acho que começar a fazer gols contra o rival, contra o Cruzeiro, é uma coisa importante que marca a torcida, mas eu acho que ainda falta um prosseguimento com ele, mais tempo, mais carisma, sabe? Porque quando a gente pensa em ídolo, a gente começa a fazer algumas comparações. Então, o último mais recente do Atlético, a gente pensa no Tardelli. Aí você começa a pensar tudo que o Tardelli fez no Atlético, o Prato ainda está no... né? Ronaldinho, o Prato ainda está no começo, né? Tem pouco tempo A gente ainda. teve um debate interessante há pouco tempo. O Breno, ele esteve lá na minha casa um dia. Aí eu falei pra ele que o meu principal ídolo era o Marcelo Ramos, lembra disso? Claro que eu Aí ele virou pra mim e falou assim, não, pois é, e tal, etc. É bacana a gente ter esses nossos ídolos pessoais assim, né? Aí E eu tal, ele falei, fez uma não, eu não comparação falei em relação ao Reinaldo. Eu não falei tudo. isso, não. O que foi que você falou mesmo? Eu falei que eu acho um absurdo você ter o Marcelo Ramos como ídolo do ídolo absurdo, seu. né? Tá certo. Porque pra quem já viu Tostão, Disseu Lopes no Cruzeiro, você pegar o Marcelo Ramos porque ele fez gol, que deu o título da Copa do Brasil, eu acho que em questões técnicas, para ele ser ídolo, ele tinha que ter muito fez gol, mais. inclusive, que classificou para uma outra fase da Libertadores. É complicado, né, cara, ter esse cara como ídolo. Realmente é difícil ter esse cara como ídolo. Mas eu respeito, eu vou te respeitar, claro, Algão. E vou aproveitar, Yara. Diga. Inclusive, eu respeito também você ter o Reinaldo como seu grande ídolo, que infelizmente não ganhou nada de expressão no clube Eu tenho o Reinaldo como ídolo, eu tenho o não tem problema Joãozinho nenhum. como ídolo, tenho o Nelinho como Isso, ídolo, exato. tenho o Tostão como ídolo, jogadores que foram craques. Mandar um abraço pro Jefferson, pro Guilherme, que são da Propa Galo, que estão assistindo aí o programa, e pro Cristiano Maia, que é lá da TFC do Cruzeiro também, que já tá a caminho do Mineirão, tá lá assistindo a gente, mandando mensagem. Você conhece aí. o Cris, velho? Claro que eu conheço. Cris é um E cara um bacana abraço pra pro caramba. Paulo, que trabalhou com a minha esposa. Paulo França também. Paulo França, um abraço para ele, Excelente. grande atleticano. Aliás, pode engordar aqui a sessão abraço. Um abraço pro meu filhote, que hoje está completando 9 meses de idade. Olha só. E pro meu tio, Zé, que está fazendo aniversário hoje também. Daqui a pouquinho estarei indo para a casa dele tomar um chá com torrada. Chá com Sessão torrada de foi abraços pesado. aqui no Só Esporte. Chá com Paulo de torrada abraço. foi pesado, Chá hein? com torrada? Essa Mentira, foi mentira. pesada. Hoje não é 1º de abril, não, viu, Vira? Ô, gente, e a escalação do Cruzeiro para o jogo de logo mais, Álvaro Damião acabou de passar tudo aqui pra gente. Fábio, Mike, Léo, Manuel, Mena, Williams, Henrique, William, Arrascaeta, Marquinhos, Henrique Dourado. E aí, Hugão? Olha a cara do Hugão com a escalação. Ele deu uma suspirada aqui que foi fantástico. Principalmente quando falou o nome do Mena. Na hora que falou o nome do Mena, eu senti até calafrio, sabe, nesse aspecto assim. Porque eu acho que um jogador, quando veste a camisa do Cruzeiro, prefiro parar. Eu acho o Pará mais agudo, eu acho ele mais com um porte físico melhor no sistema, sabe? Ele é mais voluntarioso na defesa. Tem mais explosão. Certo? Né? Exatamente. Ele tem mais explosão. O Breno falou tudo, tem mais explosão. Porque o que acontece, cara? Um jogador, certo? Que tudo bem, atua na seleção chilena e tal, enfim, mas que vestiu a camisa que foi de Vanderlei, Nonato e Sorin, eu acho que ele tem que fazer muito mais do que se limitar apenas ao futebol que o Mena tem jogado no Cruzeiro. E aí, Breno? Eu acho que o Levi está sendo, o Marcelo, desculpa, está sendo coerente, porque o Pará não tem jogado. E é um jogo que ele encara como uma certa importância. Então ele está dando prosseguimento ao Mena.
Eu acho que para ter colocado o Pará, ele deveria ter utilizado o Pará no Campeonato Mineiro. Teve várias oportunidades. Isso, que ele não teve. Eu concordo. Então, eu não esperava nada diferente do que ele colocar o Mena num jogo É isso que eu falo. Esse. Quando eu falo com vocês, às vezes, assim, que eu não concordo muito com algumas coisas, é o seguinte: eu acho que o Gabriel Xavier já deveria estar sendo utilizado, ao invés do. Ele preferiu o Marcos Vinícius primeiro, mas eu acho que o Gabriel Xavier poderia ter sido utilizado melhor. O Pará poderia estar sendo utilizado, o Eurico poderia estar sendo utilizado e tal. E agora, quando acontece uma situação dessa, assim, que você realmente fica assim, você sabe que o cara não está rendendo, você fica sem opção. Se o Marcelo Oliveira cair hoje, eu apoio o Gão para treinador, viu? Porque mas não vamos falar de queda do Marcelo Oliveira, não. Porque não vai tem feito um excelente trabalho no Cruzeiro. Que a culpa é não um treinador vencedor e eu acho até que é injusto diante do trabalho Também do Marcelo. Nós, principalmente da imprensa, começarmos a especular qualquer coisa sem nenhuma decisão do Cruzeiro. Na coluna do Super, inclusive, sem nenhuma Yara. vontade da torcida mesmo, que Sim. fez manifestação, mas não incluiu nada de Marcelo Sim, Oliveira na exato. manifestação. Porque a própria torcida, naquele momento de raiva, ela pode até falar assim, fora Marcelo Oliveira, enfim, e tal e tudo, e colocar até algumas especulações, teorias da conspiração aí, que a torcida às vezes coloca e tal, enfim. Mas o que acontece é o seguinte, a gente sabe que se o Marcelo Oliveira sai do Cruzeiro, se vier um treinador, não vem à altura. Tem alguns que pedem Adilson Batista pela rede social, certo? Adilson Batista, pelos clubes que passou, acho que o único clube realmente que ele teve algum resultado positivo foi no Cruzeiro. Foi no Cruzeiro, não teve mais lugar nenhum que ele passou e teve um resultado tão positivo e tão bom quanto aqui, certo? Eu acho que realmente é muito perigoso nesse momento, realmente. Não foi essa a intenção do Bira, a gente sabe disso, não foi. Claro. Não foi essa a intenção de forma alguma. Claro. Não, a gente sabe disso. Sobre esse assunto Sim, antes claro, aqui, lógico. Agora, o que acontece é assim, realmente, a torcida ela realmente tem que ser um pouco mais paciente mesmo. Tem coisas no Marcelo que eu não concordo, principalmente nessas atuais escalações, insistência com o William Farias, enfim, são determinadas coisas. Mas, na minha coluna do Super, inclusive, eu o critiquei, mas pedi para ele sair, não, de forma alguma. Mas eu acho que vale ressaltar aqui que essa insatisfação da torcida do Cruzeiro, ela tem 2 pontos principais. O primeiro, a falta de um diretor de futebol para poder assumir a responsabilidade das contratações, da armação e do desmanche do time. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é essa situação da soberba do Gilvan, de querer centralizar tudo. Abraçar o mundo sozinho, não vai conseguir. Exato. E de prometer um camisa 10 que não veio. Porque eu acho que o Valdir Barbosa veio a público e falou várias vezes que traria esse camisa 10, estaria para chegar, e não chegou. E aí, de repente... Chegou a falar que era inclusive para buscar no aeroporto. Exato. E de repente o Gilvan recuou e falou, olha, o time está inchado, o plantel está cheio. Então, quer dizer, isso é o problema e é o principal ponto do protesto da torcida, não o Marcelo Oliveira. Sim, tá explicado aí pra você que está em casa então, né? Tudo certo, nada de tentar falar sobre treinador aí, sem nenhuma posição do Cruzeiro, sem o jogo de logo mais, porque pode fazer muito bonito aí do Cruzeiro e fazer o torcedor ficar mais tranquilo, passar essa cabeça quente que foram essas últimas semanas aí, principalmente com essa polêmica do Clássico. E o goleiro Vitor lamentou que a questão da arbitragem no Clássico ganhasse esse destaque tão grande. Fala aí, Vitor. Eu acho, particularmente, eu fico triste quando há uma repercussão tão grande em cima da arbitragem, sendo que a nossa equipe teve uma superação muito legal, né? Eu acho que os erros houveram, sim, né? Assim como houve erros no primeiro jogo. Nenhum jogador, né? Ninguém pediu para vir de arbitragem de fora. Nós temos um árbitro aqui no estado que é padrão FIFA, né? Que é o Ricardo. E a gente traz árbitros de fora para poder apitar jogos decisivos, né? Então, quando se pede para ver um prestígio do campeonato estadual, para dar valor ao campeonato estadual, você tem que valorizar o que você tem de bom no estado também. Tá aí o goleiro Vitor, que esse aí tem que estar bem em campo amanhã, né, Bira? Com certeza. Que é o São Vitor? O São Vitor do Horto, né, como a torcida carinhosamente o chama, mas o Vitor vem passando por uma grande fase. No próprio Clássico de domingo, ele não foi tão enfatizado assim, mas teve uma bola lá que sobrou ele, o Damião e um zagueiro do Atlético. William, desculpa, isso. Obrigado. E foi uma defesa que ele julgou o corpo na bola e que se ele não fizesse isso, fatalmente ia entrar. Então, o Vitor, eu acho que é a tranquilidade ali total para a zaga, é a tranquilidade para o torcedor atleticano e o time num todo, né?
Agora, especificamente sobre o que ele falou, em questão da arbitragem, de tirar um pouco o foco do que aconteceu no jogo, eu até concordo com ele, porque também, exatamente sobre o que eu disse sobre o Marcelo Oliveira, na minha coluna eu disse, por mais que a arbitragem do senhor Heber Roberto Lopes tenha sido péssima e tenebrosa no jogo e tal, eu vou ser muito sincero com vocês, entendeu? Eu acho que o Cruzeiro ele perdeu o clássico no momento em que o Marcelo Oliveira faz uma substituição errada no intervalo do jogo. Certo? Porque se ele vê que realmente, né, voltando inclusive ao clássico especificamente, se ele vê que o time entrou com um volante só, põe o time pra cima. Fala assim, amigo, você vai vir com o volante? Beleza, jovem. Só que eu vou te obrigar a jogar no seu campo de defesa também, porque eu vou colocar meu time pra frente, certo? E realmente o time do Atlético jogou melhor o segundo tempo, dominou o time do Cruzeiro, e não bastasse isso, Lucas Prato, naquela falta que não foi dada no Damião, ele cabeceou sozinho dentro da defesa do Cruzeiro. Então não tem dessa de colocar a culpa em cima de juiz, não. Errou não apitando? Errou. Agora, uma defesa cruzeirense aceitar um jogador, um adversário entrar sozinho ali, meu amigo, isso realmente é inadmissível. Uma marcação individual no Guilherme ali, no caso, na partida? Eu falei isso Cara, antes. uma marcação individual, o Cruzeiro não tem esse tipo de característica de pegar um jogador e colocar especificamente em cima de outro, certo? Geralmente o Cruzeiro, ele fecha blocos de marcação, né? Ele tenta fechar os espaços do time adversário, entendeu? Agora, o que aconteceu foi o seguinte, o Cruzeiro estava com um a menos realmente. E nas substituições, colocou o Fabrício para atuar no meio, que até então não tinha feito isso ainda nessa temporada, porque ele estava atuando diretamente na lateral esquerda no time Internacional. E eu acho que realmente ficou aquele buraco enorme e o Guilherme aproveitou. Como eu não tive a oportunidade de falar sobre o Clássico, eu só vou citar duas coisas que eu acho que foram preponderantes para esse resultado da classificação do Atlético. O Cruzeiro não teve coragem, assim como não teve gana de vencer nenhum dos dois jogos. Ele teve a oportunidade com 10 jogadores no Horto com o Atlético e ele não foi para cima do Atlético. Ele administrou o regulamento. No segundo jogo, a mesma situação. Fez 1-0 e administrou o regulamento. E pagou por isso. E pagou caro por isso. E pagou por isso. Percebi aqui no nosso e-mail, no Participe, pergunta Breno Galante. Rafael Carioca, Dátulo, Luan, Guilherme, Prato e Carlos. Sem um volante efetivo de marcação. Seria a nossa melhor formação, Breno Galante? Abraços aí, o Júnior mandou. Um abraço, Júnior. É a formação que o Levi deve colocar a campo amanhã. Uma formação altamente ofensiva, moderna, em que explora muito a velocidade, a versatilidade dos jogadores do Atlético. E eu acho que nada mais apropriado para um jogo que você precisa ganhar 2-0. Apoio totalmente o Levi na situação. Só não acho uma pena ele não experimentar uma outra situação no lugar do Patrick, que eu sempre gosto de salientar aqui, que seria o Danilo Pires, improvisado no lugar do Patrick. Aliás, essa sugestão sua foi até uma sugestão que me lembrou antes do programa, eu havia me esquecido aqui, o grande Mário Ribeiro, que está lá na casa dele nos assistindo, falou isso, exatamente isso. De repente entrar com Danilo Pires na lateral. Vocês não acham que ganha em poder de marcação, mas perde um pouco no sistema ofensivo? Porque, porque o lado direito do Atlético é muito forte com o Marcos Rocha, né? Ele é muito forte com o Marcos Rocha, mas com o Patrick, ele não ataca, o Patrick não defende e ele não guarda posicionamento. De defesa. Você ganha o fortalecimento da sua marcação, abrindo aí espaço para liberar esse meio de campo que é totalmente ofensivo. E o que é pior? Já angariou a antipatia da torcida do Atlético. Então, o jogador, quando chega nesse ponto, a torcida não vai deixar. Se pegar a bola amanhã e errar o primeiro passe, já era. Pessoal, você que está aí na poltrona, é trabalhador ou trabalhadora de concessionárias de veículos e administradoras de consórcio em todo o estado de Minas Gerais, já estão disponíveis as convenções coletivas de trabalho da categoria. Acesse o site do Sindicom MG, gente, www.sindicomg.com.br e fique por dentro de todos os benefícios conquistados. E você também pode ter a oportunidade aí de acompanhar as últimas ações e notícias através do informativo online. Conheça melhor seu sindicato e participe dele, tá? Não saia daí, daqui a pouco eu já tô voltando com muito mais futebol.